Olá, seja muito bem-vinda ao Paz no Quarto. Eu sou Daniela, sou terapeuta de casais, sou sexóloga e aqui nós vamos aprender um pouquinho sobre como desenvolver um casamento feliz, como ter qualidade sexual, como ter qualidade de comunicação, como ter qualidade em todos os aspectos do casamento e você ter paz no quarto. Eu gosto de dizer uma frase assim, ó. A paz, ela começa dentro do quarto e ela se espalha pela casa. E isso é maravilhoso, saber que ela se espalha pela casa, ok? Então, comece com você, comece com o seu quarto, comece no seu relacionamento, ok? E o tema de hoje, ele é muito gostoso de estudar, porque é uma perguntinha que muitas pessoas se fazem, mas não sabem ao certo a resposta. Como conversar sem discutir e fortalecer o casamento? Bom, eu gostaria de dizer que para falar desse assunto que parece ser tão simples, é importante entender que esse tema é uma das maiores causas de distanciamento nos relacionamentos. Isso, a forma de se comunicar. Ele é um tema que mexe com muitos relacionamentos, porque o casal vem, cada cônjuge vem de uma cultura diferente e ali eles têm que saber como se comunicar agora, como dizer um pro outro de forma amorosa, como viver bem ali naquele ambiente, enfim. Quando eu vou estudar psicanálise, eu percebo que ela nos ensina que toda palavra ela carrega emoção, entendeu? Toda palavra ela carrega emoção e quando a emoção ela é ignorada, a comunicação vira conflito, ok? Então é importante eu valorizar a emoção que aquela palavra vem me ensinar, vem, né, tentar se comunicar, ok? Quando eu vou olhar ali na psicologia, eu também vou perceber que ela afirma que a maioria das discussões não acontece por falta de amor, mas por falta de escuta verdadeira. Olha aí, a importância de você ter o hábito de escutar bem, ok? O seu cônjuge. E às vezes a gente pensa assim, ai, é porque eu não amo mais, não. Mas talvez faltou esse, né, ouvido atento, ok? Na prática clínica, eu vejo muitos casais que amam um ao outro, mas se sentem sozinhos dentro da relação. Sabe por quê? Porque cada um fala para se defender e não para se conectar. É como se eles estivessem numa guerra onde um julga o outro, um maltrata o outro. E aí, tipo assim, você escuta aquelas agressões através da fala, e aí o que acontece? Você quer se defender daquilo. Não é uma comunicação saudável. Quando eu vou olhar ali na ciência para a sexologia humana, ela complementa mais ainda esse assunto. Ela diz que a comunicação emocional é o que mantém o desejo vivo, viu? Ou seja, para ter paz no quarto, para ter prazer no quarto, tem que ter uma comunicação emocional saudável. Né? Afinal de contas, ninguém sente vontade de se aproximar de quem o faz se sentir julgado. Essa é a verdade. Ninguém tem vontade de se aproximar de quem geralmente machuca, né? E quando eu venho para a palavra de Deus, ela também, eu falo assim, é ciência e fé, né? Tremendo conhecimento. Quando eu venho para a palavra de Deus, lá em Tiago 1,19, fala assim, ó, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Prontos para ouvir. Você é pronto para ouvir? Isso é tremendo. A Bíblia nos chama à escuta amorosa, ok? Uma escuta que acolhe antes de responder. É uma escuta que realmente tem um objetivo, como diz na psicologia, né? Diz uma escuta verdadeira, ok? É uma escuta que acolhe antes de responder. Você tem acolhido, ok? O seu cônjuge antes de responder ele? Ou será que quando ele vem com a fala, você já vem com a sua resposta ali
tã, e aí um fica defendendo, né, o raciocínio, fica uma guerra dentro da comunicação. Bom, na terapia a gente ensina algo chamado comunicação de vínculo, ok? É muito interessante isso, porque é quando você fala sobre o que sente sem apontar o erro do outro, ok? Você vai falar o que sente sem apontar o erro do outro. Eu vou dar um exemplo aqui. Em vez de você dizer assim, ó, você nunca me ouve, né? Você pode dizer assim, eu me sinto sozinha quando eu tento conversar, entende? E eu não me sinto ouvida. Você percebe a diferença entre um e outro? Ok? Percebeu aí a diferença? A primeira frase, você percebe que ali tem uma acusação, né? E na segunda não. Você está se revelando a sua emoção, como você se sente, não sendo um acusador, mas você apenas está dizendo como você se sente. E toda vez que um coração se revela com sinceridade, ele convida o outro a se aproximar, não a se defender. Viu aí a diferença? Que tremendo isso, gente. Vamos desenvolver isso na nossa comunicação, porque aí nós vamos fazer o outro se aproximar, nós vamos acolher, nós vamos fazer o outro querer nos acolher e não sentir vontade de se defender, porque ele se sentiu julgado, se sentiu acusado, ok? E a palavra de Deus, ela tem vários textos que nos ensinam coisa tremenda e assim, você vai observando e tem muitos links com a ciência, né? Como eu trouxe para vocês, né, a visão da psicanálise, a visão da psicologia, né? Mas eu gostaria de trazer mais um texto bíblico, que é em Provérbios 15:1, que diz assim, ó, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Pronto, fechei com chave de ouro essa questão de texto bíblico. Ai, tem a palavra branda, ok? Uma palavra em que o outro vai querer te acolher, ok? Vai se sentir acolhido e não em que ele vai querer se defender, ok? Viu? Fica a dica muito importante. Então é isso. Essa é a chave da resposta. Mas eu quero que você repita comigo algo para desenvolver esse hábito. Porque não adianta eu vir dizer a resposta, né? Ah, você tem que ter... Agora eu quero que você desenvolva isso dentro do seu coração. Desenvolvendo, né? Modificando crenças que te impedem de desenvolver isso. Respira pela barriga. Respirou de novo? Maravilha. Agora eu quero que você repita comigo. Eu escolho ouvir com amor. Tá repetindo? E falar com sabedoria. Repetiu? De novo. Mais uma vez. Eu escolho ouvir com amor. E falar com sabedoria. Isso, é isso que nós queremos desenvolver. Só que se você não colocar isso na sua cabeça, que você escolhe ouvir com amor e falar com sabedoria, querido e querida, pode ser que vai ter um conflito de ideias aí na sua mente. Porque suas crenças já estão dizendo que você não escolhe ouvir com amor. Então você vai ter que começar a praticar e desenvolver o que você acabou de repetir comigo. Ok? Fortalecer o amor começa pela forma de falar, ok? Então muitas vezes você não está nem querendo brigar, mas é a forma como você fala que está gerando um conflito. Quando o casal ele aprende a se escutar, o vínculo ele se renova e o amor amadurece. É isso aí mesmo. Você não precisa vencer a discussão, por favor, lembre-se disso. E eu quero fechar com isso. Você não precisa vencer a discussão. Você precisa salvar a conexão. Então, que você sempre coloque no seu coraçãozinho, quero paz no meu quarto. Eu quero que o meu quarto seja um aconchego. Então, eu vou salvar a conexão do meu quarto, do meu casamento, ok? Coloque isso como prioridade. Porque quando você conseguir colocar isso como prioridade, salvar a conexão, seu casamento vai ser só ouro. Maravilha. Você vai viver alegria, ok? Se inscreve aqui no canal. Até mais, viu?